Vamos aqui então iniciando o nosso estudo de hoje. O livro Vida e Sexo, de André Luiz, psicografia do Chico de Valdo Vieira. Nós vamos aqui para a segunda parte do nosso capítulo número 12, quando então, como nós vimos, André Luiz relata para nós aqui que irmão Félix traz para nós um pouco, livro Sexo e Destino, né? Falei Vida e Sexo, né? André Luiz, então, ele fala sobre o irmão Félix, que conta sobre a programação reencarnatória desse grupo, onde Cláudio e Dona Márcia reencarnam como pais, mas, infelizmente, se desvirtuando, tendendo exatamente para as mesmas fraquezas do passado. Marita e Marina vieram como filhas, uma adotiva e a outra consanguínea, não tendo os pais como referência e acabando também fazendo escolhas que trazem consequências dolorosas para elas. Bom dia, Osmar. Avançando um pouco mais aqui no que nós vimos no nosso último encontro, André Luiz relata também aqui que Cláudio se mostrava bastante rebelde, segundo a programação que ele havia feito. E André Luiz, então, ele se colocava, assim como Neves, à disposição para que eles pudessem ajudar de alguma forma. O que André Luiz relata para nós também aqui é que ele tinha feito uma requisição para estagiar nos serviços da psicologia sexual e que a instituição que era ali organizada, ou melhor, que estava sob a responsabilidade de irmão Félix, atuava nessa área, mas irmão Félix pedindo para que ele endossasse, então, essa petição, porque assim oficializaria a presença dele nessa tarefa, né? E André Luiz não ficaria ali fazendo um serviço informal, mas aí então entrando agora na formalidade. Neves também concordou e ambos então foram acolhidos por irmão Félix nessa tarefa, principalmente porque aquele grupo todo estava envolvido nessa linha de trabalho, né? Foi trazido para nós também aqui que futuramente, né, assim que Beatriz desencarnasse, ela poderia ser acolhida junto com Neves no plano espiritual. E aí então pai e filha, que traziam aquele sentimento tão sólido entre eles, né, tão verdadeiro, poderiam conviver no plano espiritual, o que gerou ali uma satisfação muito grande. Avançando um pouco mais aqui para nós, feita ali então a distribuição do trabalho, da forma como ela poderia acontecer, André Luiz então foi para a casa de Cláudio, enquanto que Neves ficaria junto com a filha, Dona Beatriz, naqueles momentos derradeiros, né? Então André Luiz ele trouxe para nós aqui, conforme nós vimos, que voltou ao apartamento de Cláudio para poder entender um pouco mais, agora já que ele havia ali assumido esse compromisso de uma forma mais agora formal, ele então passaria a fazer uma investigação mais profunda, conhecendo exatamente ali quem eram aqueles espíritos que estavam trazendo aquele prejuízo para Cláudio, consequentemente para a família, conhecer um pouco mais da história daqueles espíritos. E André Luiz comenta então que chegando em casa ele encontrou apenas Dona Márcia e os espíritos vampirizadores estavam ausentes, né? Então isso fez com que ele visse o ambiente com limpeza e ordem, né? Já que aqueles espíritos não estavam trazendo aquele prejuízo. Ele se lembrou de Marita e, sentindo ali aquele desejo de ver como ela estava, foi até a casa dela, até o ambiente onde ela trabalhava, né, o local, a loja onde ela trabalhava, e ali então ele a envolveu nessas vibrações paternas e ela então sentiu, né, um revigoramento na forma como ela se encontrava, conseguindo ali se concentrar mais no trabalho, se separando daquelas preocupações dos dias anteriores, enfim, ela se sentiu realmente melhor. E nós vimos aqui, conforme conversamos no encontro passado,
o que é a influência espiritual, o que é essa troca fluídica entre os espíritos, né? Então, André Luiz transmitia essas vibrações e ela absorvia. Aqui então, no ponto que nós paramos, nossa presença passou a despertar-lhes reflexões. Não obstante opinasse nisso ou aquilo entre as clientes amigas, começou a pensar. Depois de alguns minutos, pressionada pelas lembranças, caminhou para o telefone e chamou Dona Márcia, perguntando se ela viria na parte da tarde a Copacabana. E, informada afirmativamente, rogou a mãezinha adotiva a procurasse, se possível às 4. Lanchariam juntas, tinha algo a lhe dizer. Concluí que significaria abuso incomodá-la no trabalho, em que se obrigava a retalhar atenções através dos pensamentos descontínuos, e aguardamos a ocasião adequada, a fim de interar-nos acerca de atividades ou problemas em que nos fosse possível desenvolver algum empréstimo. Então André comentou aqui então que ele preferiu ficar ali então distante dela, mentalmente pelo menos, para que não atrapalhasse no desenvolvimento dos seus trabalhos, porque a intenção que ele tinha, como nós vimos, era tentar ver o estado moral dela, quais eram as ideias que permeavam a mente dela. E aí então ele percebia que se ele forçasse esse tipo de pensamento, isso faria com que ela se desconcentrasse no trabalho, que seria inconveniente da parte dele, né? Então havia ali, já que não era nada urgente, nada emergencial pelo menos, fazer esse tipo de investigação, ele percebeu que isso poderia gerar algum tipo de prejuízo. Porque nós percebemos, né, quando André Luiz e Neves se aproximaram de Nemésio, logo no início do livro, quando nós vimos que Nemésio tinha ali problema de saúde, tinha ali algumas preocupações, a própria relação que ele tinha com Marina, que era uma relação paralela, né, do casamento que ele mantinha com Dona Beatriz, a gente lembra que Neves e André Luiz provocaram nele uma introspecção, fazendo com que ele revistasse a sua própria memória recente. Então, estimulava nele ideias, lembranças, e ele mesmo acreditava-se, né? Ele acreditava, pelo menos, que pensava por si só, mas que, na verdade, ele estava sendo conduzido nos pensamentos. Então, você lança uma ideia, você lança uma imagem, você provoca um tipo de sentimento, e é aquele, então, que recebe essa influência, começa, então, a desenvolver essas ideias. Isso acontece, como nós vimos lá no início, de uma forma positiva, no caso, quando os espíritos procuram, então, nos auxiliar fazendo essa sondagem das nossas ideias. Também acontece negativamente, quando, por exemplo, em processos obsessivos, um espírito fica instigando naquele que é o alvo da obsessão, aquelas lembranças, né, de erros, de equívocos que ele tenha praticado, fazendo com que ele fique o tempo todo se torturando. Então, simplesmente estimulando a ideia, quando aquele que recebe a influência começa então a aceitar essa influência, aceitar esse estímulo, ele começa então a gerar as próprias ideias, né? Então vemos ali essa ideia. Exatamente, soldado. Então nós temos ali os dois lados, né? Então o estímulo é o mecanismo, a forma como esse mecanismo vai ser utilizado vai depender da intenção daquele que provoca e da aceitação daquele que recebe o estímulo, né? Muito bem, entrando então agora no nosso estudo de hoje, né? O tempo todo, viu, Brás? Essa invasão, né? Não chega nem a ser invasão, né? Mas o envolvimento mente a mente é algo que acontece com facilidade. E se nós pensarmos que, mesmo que nós não tenhamos, né, a profundidade dessa capacidade que os espíritos têm de penetrar nos nossos pensamentos, nas nossas próprias relações interpessoais, é bastante fácil, basta a gente puxar um assunto, que pode ser um assunto agradável, um assunto desagradável, nós mesmos vamos então ali, né, alimentando essas ideias. Por isso que muitas vezes a gente entra, olha, eu não quero falar sobre esse assunto, porque é um assunto muito triste. É exatamente isso, né? Se nós recusamos então aquele estímulo, mesmo que nós
fiquemos ali esbarrando naquela imagem, naquele sentimento, a gente acaba cortando. Mas a gente pode acabar entrando nesse pensamento. E aí então nós damos vazão àquelas ideias, provocando em nós ali sentimentos, estados de ânimos que vão se mudando, modificando também, né? Muito bem, vamos lá. No horário previsto, acompanhamos mãe e filha até pequenino recanto de hospitaleira sorveteria, considerando a gravidade da tarefa de que fôramos investidos. Então acompanharam, exatamente André Luiz coloca isso, né? A gravidade da tarefa de que fôramos investidos, ou seja, a responsabilidade que eles tinham no auxílio àquele grupo, portanto, então, esse acompanhamento fazia parte dessa missão que eles tinham de auxiliar. Postadas ambas em clima de segredo, Marita desafogou-se com dificuldade, começando a falar discreta e humilde. Que Dona Márcia lhe perdoasse os aborrecimentos daquela hora, entretanto não tinha culpa. Não desconhecia a extensão da mágoa que lhe cortaria a alma, daria tudo para não feri-la, mas sentiria remorsos, se não lhe contasse o sucedido. Hesitara muito, antes de resolver situá-la no assunto, adiantou a canhada. Sentia-se, porém, sua filha pelo coração. Devia contar-lhe tudo. E na ingenuidade da moça inexperiente, relatou a confissão que Cláudio lhe fizera, a descrever-lhe os modos, lance por lance. Espantara-se, sofrera muitíssimo. Jamais esperava por semelhante ocorrência. Tivesse parentes e não vacilaria mudar-se para evitar escândalos. Era, contudo, dependente, sozinha. A única família que possuía eram eles mesmos, os Nogueiras, cujo nome usava orgulhosa desde a infância. Andava desorientada, receosa, pedia conselhos. A interlocutora, todavia, escutara sorrindo, nem mesmo interrompendo de leve a deglutição da taça de creme que saboreava com requintes de paladar. Tamanha impassibilidade esfriou a disposição da jovem, que passou a resumir quanto pôde as confidências e alegações que se inclinava a expender. E com indizível surpresa, não somente para Marita, que lhe aguardava ansiosa a palavra, mas igualmente para nós, que não contávamos com o ardiloso expediente de Cláudio, defendendo-se previamente, Dona Márcia patenteou, no semblante sereno, absoluta incredulidade e participou que o marido, na véspera, a convidara para a conversação à parte, comunicando-lhe certas apreensões. Aqui nós acompanhamos esse trecho, né? Quando nós vimos naquele momento em que ele provocava, ele assediava a Marita no quarto dela, e aí então Dona Márcia entrou na casa. Naquele momento então, ele rapidamente saiu do quarto, e naquela conversa que eles tiveram na sala, que Marita ouvia lá do quarto, ele dizia que ela estava sonâmbula e que ela acordou agitada. Então foi essa conversa a que ela se refere, que nós lembramos, né? Dissera-lhe que à noite, no entendimento mantido, não tivera coragem de mencionar o assombro que o perseguia, porquanto julgara prudente refletir sobre o acontecimento que tanto o penalizava, antes de avançar em qualquer conclusão. Entretanto, após meditar aturadamente, deduzira que ela, Marita, necessitava da proteção de um psiquiatra. Dona Márcia perfilhou um tom de voz em que se conjugavam inquietação e advertência, e continuou informando. Então Dona Márcia continuou relatando a conversa que ela teve com Cláudio a esse respeito. Dissera-lhe Cláudio haver experimentado imenso alívio ao vê-la penetrando no quarto na noite da antevéspera, porquanto momentos antes, ao despertar a filha adotiva sonambulizada, fora assaltado por ela com muitos beijos, que lhe ouvira frases inconvenientes que se forçara a reação, pelo que a esposa percebera as vozes com as quais tanto se assustara.
anunciara ter refletido suficientemente e acabar aceitando a hipótese de um desequilíbrio. Rogara-lhe concurso para que um psiquiatra interferisse no problema. Assumiria ele a responsabilidade das despesas e, preocupado qual se achava, faria mais ainda. Envidaria esforços para que uma excursão à Argentina lhe restaurasse as energias evidentemente alteradas. Então a gente lembra que nessa conversa que Cláudio teve com Dona Márcia naquele dia, ele falava sobre isso, que ele iria viajar a negócios e que ele acharia interessante levar Marita com ele para que ela se restabelecesse na sua saúde, mas que na verdade ele tinha planos ali de poder ficar isolado com ela para dar continuidade no assédio que ele tinha começado. Diante da estupefação que nos dominava, a senhora Nogueira tomou posição conselheiral. Recomendou à menina procurar se esquecer, distrair-se. Explicou que não viera ao encontro no intuito de abordar o caso. Ante as alegações da filha, entretanto, não encontrava outra saída, além daquela em que lhe abria o coração. Esposa e mãe, defenderia a paz de todos. Não concordava em que se tomasse partido. Cláudio efetivamente contraíra contas com ela, Dona Márcia, nas ingratidões de marido, isso sim, mas no tocante às filhas, sempre tivera a conduta de pai exemplar. Nada justo incriminá-lo. Tudo não passava de imaginação enfermiça dela própria, Marita. Fase de moça namoradeira. Então toda a história que foi construída por Cláudio junto a Márcia era em torno desse desequilíbrio, dessa fragilidade que Marita apresentava, que tudo isso não passava de uma questão de saúde mental. E o martelo verbal tornou aos estrebilhos do passado. As festas de Aracélia, as companhias de Aracélia, as desilusões de Aracélia. A gente lembra, Aracélia foi a mãe de Marita, aquela que, por causa da desilusão amorosa que ela teve, acabou cometendo suicídio. Então, essas marteladas verbais aqui que André Luiz se refere, é exatamente isso, que Dona Márcia, como se não bastasse todo o constrangimento da jovem, ainda tocava nesse assunto tão doloroso, fazendo uma relação entre o comportamento que ela, Marita, teve naquele momento, ou tinha outras vezes durante a sua adolescência, sua infância, fazendo uma relação com o comportamento da mãe. Ou seja, ali uma conversa bastante dolorosa para Marita. Verificando no olhar da jovem a penosa impressão com que era obrigada a recolher tais lembranças, a interlocutora, sem mais fundo lastro de amor para comovê-la, modificou a tática afetiva e alinhou histórias de seu conhecimento, em que sonâmbulos realizavam proezas diversas. Argumentou que ela e Cláudio, perante a ocorrência, que analisavam com o carinho de pais verdadeiros e não com qualquer espírito de censura, haviam recordado que ela, em criança, muitas vezes acordava aos gritos pela madrugada, fazendo birra e queixando-se de inexplicáveis terrores. Levada ao médico, o facultativo receitara calmantes. Rememorou bem-humorada a opinião do velho amigo da família, que dissera a ela e a Cláudio andar a menina atacada por nictofobia, e que somente depois ambos recorreram ao dicionário, a fim de aprenderem que a palavra significava medo da noite. Ou seja, hoje o que é chamado de terror noturno. Então é algo parecido. Então esse terror noturno, pessoas que se movimentam na cama, acabam ali brigando, gesticulando, falando, se sentando, levantando no meio da noite. E é o diagnóstico que é trazido hoje por aqueles que fazem estudos sobre o sono, é o chamado terror noturno. Então é o mesmo a que se refere aqui André Luiz. Dona Márcia riu-se àquelas chistosas evocações, completamente alheia à importância do assunto. Afagou os ombros de Marita e aconselhou-lhe juízo. A jovem, perplexa, tanto quanto nós mesmos, não teve ânimo para desmentir. Ignorava como deslindar a ameaça
que o sedutor entretecera. Preferiu acriançar-se, aparentando aprovação com o silêncio. No íntimo, contudo, revoltava-se. Cláudio trapaceara e a mãe adotiva caíra no logro. Não possuía recursos para demonstrar a verdade. Tocava-lhe tão somente suportar e esperar. Dona Márcia, no claro propósito de evitar o problema, e aliás denotando, naquela hora elogiável sinceridade, na compaixão pela moça que supunha doente, convidou-a a examinarem juntas o primoroso estoque de boutique vizinha. Então, na desconversação das coisas, mudaram de assunto e vamos fazer algumas compras. Marita aqueceu conformada e o entendimento malogrado passou superficialmente, valendo para nós por aviso grave, a fim de que reforçássemos todo o sistema de vigilância no compromisso assistencial. Então, o que André Luiz coloca por esse aviso grave é exatamente que se Dona Márcia, apesar do seu gênio, do seu temperamento, dos seus valores, ela poderia ser uma aliada na proteção de Marita junto a esse assédio, diante desse assédio de Cláudio. Mas o que foi visto aqui foi que Cláudio conseguiu anular completamente qualquer percepção de Dona Márcia com relação a esse tipo de comportamento. Então, diante do que ele fez, ele se sentia bem seguro, fazendo com que Marita se colocasse na condição de solitária nessa situação. E André Luiz e Neves, André Luiz principalmente aqui, que era quem fazia essas observações, via-se então ali sozinho, ele e Marita, diante de Cláudio, diante dos espíritos que estavam assediando e diante da indiferença de Dona Márcia também. Então era uma situação que realmente mostrava ali uma certa gravidade a partir dos eventos que se desenrolariam a partir dali. Transcorreram 5 dias, sem que aparecessem acontecimentos dignos de menção. Contava justamente uma semana de contato com os novos amigos, e André Luiz, uma semana já em contato com esse novo grupo, Quando, ao partilhar as inquietações de Neves, fui procurado por atencioso companheiro a quem solicitara a cooperação. Avisara-me de que certa senhora demandara o banco procurando Cláudio no assunto que nos tomava a atenção. Então, André Luiz foi ali informado, que uma pessoa procurava Cláudio no ambiente de trabalho. Ao sol da manhã, em Giro Alto, dirigi-me para o local, encontrando-a em pequena sala de espera, contígua ao extenso escritório, no qual operosa equipe de funcionários desdobrava operações de contabilidade interna. A dama aguardava Nogueira, ausente em serviço. A recém-chegada trajava-se com primor, exibindo, porém, o ar das mulheres que, depois de perderem as ilusões, acabam fazendo o negócio dos prazeres que já não são mais capazes de usufruir. Então aqui esse relato, essa descrição é bem interessante, porque André Luiz fala aqui daquelas casas de prazeres, e essa senhora era aquela que fazia parte da casa, mas ela já não desfrutava, usufruía daquele tipo de prática. Ou seja, era a dona do local, era a pessoa que cuidava da movimentação daquele local, que era aquele ambiente já conhecido, frequentado por Cláudio, como nós já vimos. Detínhamos-nos no exame despretensioso da personagem que tangenciava com a nossa história, quando Cláudio se apresentou lépido e bem posto. Junto dele, o acompanhante desencarnado, qual se lhe fora a sombra, não mais me admirando vê-los visceralmente associados, pensando e falando em absoluta simbiose. É aquele espírito que nós vimos lá no apartamento dele, que de tão próximo que eles estavam, que se via ali praticamente um perispírito sobreposto ao outro. E eles então pensavam, agiam, se movimentavam, uma absoluta simbiose, como ele coloca para nós aqui. Estavam ali numa relação muito estreita perispiritualmente, mas principalmente mentalmente. E isso mostra, aqui analisando
esse tipo de conexão entre dois espíritos, nesse caso, num processo de obsessão, a gente vê o quão grave essa situação chegou. Porque nós vemos ali as influências espirituais, em que nós temos aqueles espíritos que se aproximam do encarnado e ficam ali induzindo ideias, né, sugerindo comportamentos que algumas vezes são assimiladas por aquele que é o encarnado, né? Mas aqui nesse caso, nós já vemos ali um estágio bastante avançado, em que a relação entre eles, a ligação entre eles é tão profunda, que já não é tão simples assim, simplesmente desconectar um do outro. Porque ao mesmo tempo que o espírito deseja essa influência, como nós vimos na primeira observação que André Luiz e Neves fizeram, assim como também o irmão Félix, quando conheceram Cláudio no apartamento na primeira vez que eles chegaram, o Cláudio também se sentia muito, muito confortável com a presença do espírito. Então era uma relação ali de tamanha profundidade que não era simplesmente vamos afastar esse obsessor. E isso nós vamos encontrar nesse tipo de situação, por exemplo, nas pessoas comuns, que muitas vezes procuram ajuda no centro espírita. Elas querem a ajuda, mas ao mesmo tempo aquela presença daquele espírito é algo que traz para ela conforto. Então como é que você vai dizer para ela? Para você afastar aquele que te proporciona prazer. É como se nós fizéssemos aqui, numa ilustração bastante simples, você tem uma relação com uma pessoa que é muito amiga, mas apesar da relação negativa que um tem com o outro, ambos se sentem muito bem. E aí geram conflitos na família, porque você está em más companhias e você procura defender aquele que é o amigo, enfim. Esse tipo de relação que nós temos no nosso ambiente social, aqui nós temos então, estamos observando aqui na relação entre espírito e encarnado. E aí você desfazer um do outro é muito problemático. Inclusive nós temos agravamentos até desse tipo de relação, quando nós estudamos com André Luiz que se simplesmente se afastasse um espírito com esse tipo de relação tão profunda, você colocaria em risco a saúde do encarnado. Tamanha a dependência que ele tem daquele espírito. Então é algo realmente bastante difícil, e aqui nós estamos vendo essa dificuldade. A disposição do espírito em estar próximo e a forma confortável como o encarnado acolhe esse espírito. Então não basta simplesmente a gente dizer que poderia simplesmente separar um no outro, né? Exatamente, né? Conheciam-se os dois, porquanto ele a nomeou para logo de Madame Cressina, inclinando-se familiar para a conversação cochichada, demonstrando-se ambos naturalmente acostumados aos segredos que se transmitem da boca ao ouvido. Então Madame Cressina, o nome dela, que era ali a responsável por aquele local onde ele sempre ia ali desfrutar os seus prazeres, né? Então uma relação ali de conhecimento e de certa forma até de intimidade entre ambos. De fato, né, embaixador? Alguma novidade? Indagou ele, esfregando as mãos uma na outra, com um sorriso brejeiro de quem prelibava festas. Né? Ou seja, né, chega aquela mulher, ele já começa a esfregar as mãos e fala, e aí, qual é a boa do dia, né? Vai ter alguma festa, alguma coisa? A visitante, contudo, falou encabulada dos motivos que a traziam. Recebera-lhe Marita, a filha adotiva, horas antes, e, sinceramente, informava, não conseguira subtrair-se ao obséquio que lhe suplicava com lágrimas. Então aqui, né, Marita foi até o local e fez ali um pedido para ela, exatamente ali com lágrimas, né, com muita tristeza. E aí a gente se pergunta, né, por que será que Marita foi conversar com ela? Diante do interlocutor atento, prosseguiu comunicando que a moça desejava encontrar-se na noite próxima com Gilberto, um rapaz que, vez por outra, lhe frequentava o casarão. Então Gilberto, só para a gente lembrar, era filho de Nemésio, por sua vez era neto de Neves. Ele era filho de Dona Beatriz também, né? Então era por ele que Marita estava apaixonada, que Marina também estava apaixonada, e ele era frequentador desse ambiente. Então a gente vê as energias que estão se movimentando dentro desse grupo, né, girando em torno exatamente
desses prazeres da sexualidade desequilibrada, né? Então Marita quis marcar o encontro com Gilberto naquele casarão. Escolhera para isso o compartimento separado nos fundos, o número 4, por mais reservado e acolhedor. A pobre criança acentuava, compadecida, formulara-lhe o apelo em caráter confidencial. Propusera-lhe a concessão muito abatida, nervosa. Não pudera aliar-se ao pedido. Também tinha 2 filhas no mundo, também era mulher, acedera. Então ela acabou aceitando, acolhendo o pedido da Marita. Mas não era só isso. Marita remunerara com bondade para encarregar-se de entregar um bilhete ao filho dos Torres. E perante os olhos espantados do amigo, que acumulava na curiosidade o anseio do vampirizador, a confidente arrancou da bolsa o documento pequenino em que a jovem implorava ao namorado fosse vê-la às 8 da noite no lugar indicado. Saberia não incomodá-lo, não tivesse receio. Rogava-lhe a presença e solicitava a resposta. Cláudio lia entre ciumento e indignado. Sim, refletia, era o cúmulo do sarcasmo. Gilberto a governá-la daquela maneira. O compartimento dos fundos, o número 4. Conhecia-o. E esquisita coincidência. Era o recanto que ele também, por vezes, elegia para si próprio quando buscava a pensão alegre de Crecina para entreter-se, descansar. Marita, sem saber, compartilha-lhe as preferências. O despeito comprimia-lhe o coração, enquanto o outro se demorava a enlaçá-lo, estampando no rosto larga expressão de astúcia. A empreiteira de regalias noturnas, olha só André Luiz aqui com a sua sutileza, né? Empreiteira de regalias noturnas. Cortou a pausa longa, repetindo que não lhe era lícito esquivar-se. Entretanto, acrescentou Ladina, que ele, Cláudio, era ciente de sua casa e por isso colocava-o ao corrente dos fatos, não só por dever de lealdade aos fregueses, mas também para evitar aborrecimentos suscetíveis de atrair os olhos da polícia, que nunca interferiram nas acomodações e negócios que lhe diziam respeito. Para isso, inteirava-o de tudo e pedia conselhos. Nogueira reprimiu a cólera e vimo-lo interessado em concentrar-se mentalmente, esquadrinhando a cabeça à cata de ideias. Ignorando, embora que se acostumara a absorver-se nas sugestões de uma inteligência estranha a dele, buscava-lhe sequiosos estímulos, supondo naturalmente que batia as portas da imaginação para desencravar os pensamentos. Olha que interessante, ele estava acostumado então a receber essas ideias, que ele considerava ideias geniais, né, ideias, né, criativas e tudo mais, de tão acostumado que ele estava, ele procurava então elaborar na mente dele de que forma que ele poderia processar essa informação, o fato da filha ter ali marcado naquele local o encontro com o namorado, e de que forma que ele poderia, de certa forma, se beneficiar disso. O que ele poderia tirar disso para poder se aproveitar. Daria-se, já é um roteiro, né, Brás? O obsessor e o obsediado passaram a trocar informações, de cérebro a cérebro. Alguns momentos de ajuste silencioso e mecânico, que um observador terrestre interpretaria como sendo vertiginosa fabulação, e os dois entraram em acordo implícito. Então olha só de que forma que a mente dos dois, de encarnado e desencarnado, trabalhavam de uma forma assim, né, absolutamente harmoniosa, porque ambos buscavam ali a mesma intenção. Alcançamos semelhante conclusão pela rama ao vê-los repentinamente asserenados, já que não me sentia capaz de verificar os planos e intentos
forçado que me reconhecia a dividir atenções entre eles e a recém-vinda, cujos informes e apontamentos não me cabia perder. Então o que André Luiz coloca é que ele percebeu que ambos chegaram a alguma conclusão vendo o comportamento deles. Aquele comportamento agora de tranquilidade, a diminuição, né, das energias mentais que estavam sendo movimentadas. Então viram que os dois chegaram a um consenso. E André Luiz ele disse aqui que não podia, então, sondar o pensamento dos dois, o que seria possível fazer, porque ele precisava se concentrar na conversa que estava acontecendo com Dona Crescina e Cláudio. Né? Cláudio esboçou um sorriso amarelo. Em seguida, agradeceu a gentileza de que se tornava objeto, passando a extravasar as alegações fantasiosas que começara a elaborar. Disse à amiga, surpresa, que Marita realmente assumiria, talvez em dias breves, compromisso de matrimônio com o rapaz, e que, não obstante considerasse a entrevista mencionada pura irreflexão de jovens, concordava em que Madame Crescina levasse o bilhete, alcovitando a conferência afetiva. Então Cláudio ali mencionando, né, que em breve eles se tornariam noivos e que por marcarem o encontro naquele local era coisa de jovem, era molecagem deles. Né? Então que ela desse continuidade ali ao planejamento que estava sendo feito. Logicamente, acrescentou a mascarar-se de bom humor que os meninos teriam entrado em arrufo e aspiravam à reconciliação. Tinham brigado, eles queriam fazer as pazes. Né? Sim, não iria pessoalmente criar qualquer obstáculo. Preferia aconselhar a filha no dia seguinte. Entretanto, aduziu, após refletir um minuto em consonância com o amigo invisível, gratificá-la-ia por um obséquio, de vez que, tendo paternal interesse em que se efetuasse o encontro dos jovens, aos quais se permitia chamar quase noivos, solicitava-lhe fosse o bilhete entregue somente às 14h, horário em que Gilberto estaria no escritório com toda certeza. Então, lembrando que essa Dona Crescina, a Madame Crescina, iria entregar para o Gilberto aquele bilhete de encontro com Marita na casa dela à noite, que seria ali às 8h da noite. Então ele começou já a organizar ali a sua estratégia. Dona Crescina prometeu satisfazê-lo, recolhendo a gorjeta e anunciando que telefonaria para a moça, depois do ajuste, a sorrirem-se ambos no aperto de mãos. Reconstituído a si próprio, Nogueira, sempre enlaçado pelo obsessor, não se deu tempo a maiores reflexões. Aproximou-se do telefone e vacilou um instante. Pensou consigo que essa era a primeira vez em que se dirigiria ao rapaz que detestava. A hesitação, porém, não passou de segundos. Discou resoluto para Gilberto. Atendido prontamente, formulou a consulta, untando a voz de cortesia. Se possível, desejava vê-lo e ouvi-lo, solicitar-lhe um favor com vantagens mútuas, mas rogava-lhe a gentileza da discrição. Entendimento pessoal para aquele instante. O rapaz gaguejou do outro lado, denotando viva emoção, e aqueceu sem muitas palavras. Ambos consultaram o relógio, 11 em ponto. Então aqui, né, Gilberto e Cláudio, eles, embora trabalhassem juntos no mesmo local, não tinham uma relação pessoal, era absolutamente profissional. E aqui então mostra, né, que a ascensão moral que Cláudio tinha sobre Gilberto, né, porque era ali um homem numa posição hierárquica mais elevada, e Gilberto era um funcionário já que era um jovem. E aí então, diante da ligação, Gilberto ficou ali todo emocionado, né? Por que será que ele quer falar comigo? Ele, Cláudio, seguiria de táxi para o almoço em casa no Flamengo e esperá-lo-ia no Lido. Né? Lido é algum local aqui que eles marcaram o encontro. Não se preocupasse o interlocutor. Conheciam-se bastante, embora sem contatos pessoais.
Além disso, abordá-lo seria fácil para ele, conhecia-lhe o carro. Efetivamente, escoados que foram alguns minutos, achávamos-nos os quatro, Cláudio, Gilberto, o obsessor espiritual de Nogueira e eu no local indicado. O jovem, muito pálido, assemelhava-se ao aluno culpado que comparece diante do professor, mas o sorriso largo e calculado com que era recebido colocou-o à vontade mais apressadamente que supunha. Foi em 59, 60, uma coisa assim, Brás. Depois eu pego para vocês no início. Caminharam lado a lado, permutando banalidades sobre o tempo, até que se instalaram num recanto de bar à frente de um guaraná que tocaram de leve. Cláudio, aparando as cinzas do cigarro de momento a momento, esforçava-se quanto possível por parecer natural. Invariavelmente ligado ao vampirizador, que o não perdia, começou dizendo ao filho de Nemésio que lhe entendia a situação com clareza, que o sabia, de certo modo, inclinado para Marina, a filha legítima, e que, na condição de genitor, conquanto se visse na obrigação de preservar-lhe a felicidade, não devia besbilhotar à margem de assuntos privativos deles dois. Entretanto, acentuava dramático, criara Marita igualmente por filha, amava enternecidamente e anelava para ela o bem-estar que sonhava para a outra. Gilberto, inexperiente, escutava embasbacado, comovido. O antigo bancário, aparentando elevada condescendência, asseverou que, em verdade, somente atribuiria ao destino a coincidência que vinha de observar, porquanto se achava convencido de que ambas as meninas queriam o moço, talvez com análogo afeto. Então, na conversa, o Cláudio dizia que tinha conhecimento que as duas filhas gostavam dele, né, que as duas ali tinham o mesmo afeto, né, e Gilberto ficava ali, comovido e embasbacado ao mesmo tempo de saber que aquele assunto tão pessoal estava sendo ali colocado, né, por Cláudio. Né. Então é aquela história, né, o pai da namorada te chama e fala assim, eu quero falar com você. Para quem é namorado sabe que o coração dispara nessa hora. Né. E aqui então, quando ele está envolvido com duas ainda por cima, com as duas filhas daquele homem, dá para a gente imaginar ali qual era o estado de espírito de Gilberto naquela hora. Verificava assombrado a máscara de paternal ternura com que Nogueira recobria o semblante. No íntimo, acalentava a repulsão, dura e violenta. Dissimulava habilmente os ímpetos de amarrotar o filho de Beatriz, que, satisfeito e acalmado, lhe agasalhava as afirmações. Reprimindo-se, prosseguiu astucioso. Então aqui, enquanto Nogueira, enquanto Cláudio, conversava com Gilberto com aquela tranquilidade e tudo mais, por dentro ele queria ali, né, enforcar o jovem, porque na verdade ele era ali o concorrente dele, né? Porque, lembrando que Marita recusou Cláudio falando exatamente dos sentimentos que ela tinha por Gilberto. E aí fazendo com que o Gilberto ficasse com ciúme e ficasse com verdadeira aversão por esse jovem. Mas aqui ele estava mascarando tudo com muita tranquilidade. Salientou que, de certo, a menina bisonha, menina tímida, né, que era a Marita, ao albergar-lhe os testemunhos de apreço, escorregara na paixão, de que devastava agora a juventude em psicose e doença. Preocupava-se, afligia-se, encontraria recursos para sanar as dificuldades, mas para isso constrangia-se a solicitar-lhe concurso a fim de que Marita sofresse menos. Contaria com ele e, ao registrar-lhe as primeiras palavras de assentimento, baixou o tom de voz, anunciando-lhe em caráter confidencial que a filha adotiva lhe escrevera um recado. Sabia disso. Compondo o quadro estudado de interesse paternal, indagou se ele havia recebido. Ante a resposta negativa, explicou que a moça lhe endereçara um papelucho,
no qual lhe rogava um encontro para a noite. Aqui então Cláudio conversava com Gilberto, dizendo, né, que sabia daquele bilhete, se ele tinha recebido, do encontro e tudo mais. Né? Sem que ele suspeitasse do zelo, conseguira ler o petitório, tanto assim que poderia repeti-lo, e recitou de cor o pequeno texto, sílaba a sílaba, dando a impressão de proceder assim para exteriorizar com mais segurança o próprio enternecimento. Depois de caracterizar o papel, rogava ao rapaz 2 favores. Responder afirmativamente por escrito que estaria no local indicado, atendendo ao horário certo, e abster-se de comparecer no momento preciso. Então o que Cláudio pedia é: confirma o encontro e depois não vá. Isso fazia parte dos seus planos, né? Seus planos, Cláudio. Fantasiou que a menina andava desorientada, enferma, temia um choque. Não dispunha de outro remédio senão pedir-lhe aquele tipo de cooperação. Isso porque, naquele mesmo dia, estava providenciando a aquisição de documentos necessários para que ela fosse à Argentina, em companhia de Márcia, numa viagem de refazimento e recreio. Não seria prudente estragar-lhe o ânimo, naquela hora, com uma negação formal. Naturalmente que o interlocutor era dono de si. Agisse como melhor lhe parecesse. Ele, porém, nos sentimentos de pai que o moviam, receava consequências. Nada custaria satisfazer-se aquela particularidade que considerava providencial. Então, Gilberto e Cláudio dizia para ele que eles viajariam, né? Elas viajariam, Márcia com Marita, e na verdade era Cláudio que queria viajar com ela, mas para o jovem ele disse isso, e que pedia que fizesse esse tipo de, participasse desse tipo de situação para evitar uma negativa imediata, já que Marita passava ali por aquele problema de saúde, né? Saúde emocional, né? Desequilíbrio emocional. Mas que Gilberto tinha total liberdade para escolher de que forma que ele quisesse agir. Mas que como pai ele ficaria muito feliz com essa colaboração. Ou seja, ali, né, fazendo uma verdadeira chantagem emocional naquele momento. Se Gilberto aprovasse a ideia, ele próprio, Cláudio, se incumbiria de buscá-la no endereço marcado. Não só com a notícia positiva da viagem, no bolso, de modo a proporcionar-lhe renovadora alegria, ao mesmo tempo que poderia apresentar a ela as desculpas dele quanto à ausência. Compreensível que, com a autoridade afetuosa de pai amigo, se responsabilizasse pelas escusas do moço, de que usaria o tato imprescindível. Por fim, consultava-o como justificá-lo no instante oportuno, se devia alegar a razão do bolo, como sendo negócios, serviços, empecilhos domésticos, ou inesperado afastamento do rio. O filho de Torres ouviu tudo encantado. Então o próprio Cláudio, né, dizendo, olha, você não vai, depois eu falo para ela que você não foi por esse ou por aquele motivo, porque eu mesmo vou buscá-la, né, então tudo ali muito bem tramado que ele estava organizando. A proposta pareceu-lhe uma peça vazada de profundo bom senso. Além disso, respirava feliz. Verificava haver encontrado alguém que o levaria, passo a passo, a libertar-se de um compromisso que lhe pesava demasiado na consciência. Então, realmente, Gilberto não tinha mais interesse em Marita, né? E a colaboração de Cláudio, nesse caso, seria que bastante providencial, já que o próprio pai ajudaria, né, no afastamento dos dois. Chegado a esse ponto, desinibiu-se. Perdera os derradeiros resquícios da desconfiança com que iniciara a conversação. E, ao desembaraçar-se, fixou a máscara fisionômica que julgou cabível à defesa das próprias conveniências, asseverando que dedicara a Marita uma boa amizade, de irmão para irmão, nada mais. Destacou que, efetivamente, notava nela determinadas alterações que o haviam desgostado, e, já que se sentia inequivocadamente atraído para Marina, afastara-se cauteloso na expectativa de que o tempo e distância funcionassem.
Aqui a gente, só para analisar um pouquinho a personalidade de Marita, embora nós estejamos vendo Marita como sendo ali uma vítima de toda a circunstância, ela também se apresentava com a sua fragilidade moral, essa carência, essa dependência afetiva. Então ela, exatamente essa fraqueza que ela apresentava, era exatamente ali o que causava a grande dor dela. Então ela já se mostrava frágil emocionalmente. E nessa relação, ela é aquela pessoa que é capaz de morrer por causa de amor. Né? Então, por causa de uma desilusão amorosa e tudo mais. Né? Então a gente vai traçando o perfil dessas personagens. Que embora Gilberto tenha se envolvido com ela também ali se entregava com muito mais, sem grandes precauções a essa relação. E agora, quando então Gilberto não deseja mais, ela praticamente ali vê que a vida dela está acabando, né? Tamanha entrega que teve da parte dela. E isso mostra sua fragilidade afetiva. Cláudio escutava boquiaberto, admirando-lhe a delicada frieza das justificações e indagando a si mesmo qual deles dois seria a maior arte de fingir. Francamente encorajado, Gilberto declarou que lhe compreendia as apreensões quando lhe aceitava conselhos e bons ofícios. Escrevia, obrigando-se a comparecer, mas não arredaria a pé de casa, mesmo porque Marina fora a Teresópolis pela manhã, a serviço da companhia, e talvez só regressasse no dia seguinte. O Sr. Nogueira, qual o chamava, buscando a menina às 8, estaria autorizado a comunicar-lhe, da parte dele, o agravamento da saúde materna. Não seria falso, ajuntou, porquanto a genitora extinguia-se lentamente. Então a desculpa que seria apresentada por Cláudio a Marita, por causa da ausência do Gilberto, é porque a saúde da dona Beatriz tinha agravado e ele não poderia comparecer. Cláudio, obtendo o que desejava, refletia no rosto a satisfação que, somada ao voluptuoso prazer do obsessor que o assessorava, parecia interesse afetivo, devotamento. Finalizando, asseverou-se notificado quanto à viagem da filha e reportou-se, em termos carinhosos, a situação de Dona Beatriz, que ele e Márcia visitariam. Destacou as acerbidades dos impedimentos em família durante as moléstias longas, apelou para o otimismo necessário e, ateu confesso, chegou até mesmo a exalçar a confiança que se deve ter em Deus no decorrer de tais circunstâncias. Então, falando aqui da Dona Beatriz, né, aquele protocolo, né, não, a gente vai fazer uma visita para ela, né, que Deus vai ajudar vocês e tudo mais. Montada a obrigação em que os jungia, separaram-se com um abraço efusivo, enquanto, de nossa parte, rumamos do Lido para o Flamengo, penosamente intrigados, conjecturando sobre o que estaria por suceder. Né? Então nós acabamos aqui o capítulo número 12, vindo agora aqui a continuação desse momento, né? Porque agora que a trama foi muito bem organizada, agora vem as consequências, né? Que a gente já pode aqui até fazer aqui uma especulação. Não li o capítulo 13 ainda, mas a gente já vê ali a história, né? Então, Marita vai até o local, Gilberto não aparece, aí então Cláudio vai lá e faz aquele drama todo, pega a filha, já apresenta para ela o bilhete de viagem, e aí então ela toda fragilizada emocionalmente e frustrada, provavelmente aceita essa viagem, e aí então ela acaba se tornando um alvo fácil para o padrasto, né, o pai adotivo, que deseja assediá-la, sendo envolvido por esse obsessor. Então, essa história que nós vemos agora nesse capítulo 12. E vamos deixar aqui então para a próxima semana a continuação desse evento. Né? Isso porque André Luiz, então, ele se encontrava sozinho vendo tudo isso acontecer. E é claro, né, que ele, então, sendo ali encaminhado, né, por causa da solicitação do irmão Félix para poder dar esse apoio, claro que ele vai reportar isso ao próprio irmão Félix para ver ali quais seriam os próximos passos que eles, espíritos, poderiam adotar para poder ajudar a moça, né, que começava então a ser envolvida
nessa trama. Como nós vimos anteriormente, então, com toda essa estratégia que foi montada por Cláudio, Marita se encontrava absolutamente sozinha. Aquele que era o seu namorado se afasta, a mãe que poderia dar o apoio não traz mais não oferece para ela nenhum tipo de apoio, a irmã se tornou para ela uma rival, o pai se tornou aquele que vai assediá-la, a mãe desencarnada não apresenta condições de poder auxiliá-la por causa ainda, né, das suas fragilidades emocionais no plano espiritual. Então ela está no mundo encarnado absolutamente sozinha, contando apenas ali agora com a presença de André Luiz, né, que já mostra ali uma atenção especial a ela, observando exatamente essas características, né, de solidão em que ela se encontra e que ela é alguém que realmente precisa de apoio. E aí então vai contar com esses outros espíritos que estão próximos. Porque Neves se encontra completamente ali preocupado com a desencarnação da filha. E Marita realmente se encontra sozinha, a princípio, nessa